sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Pega minha vida, fica comigo, essa sua casa mora. Somos referência hoje musical para todo mundo, porque a nossa música, desde os Estados Unidos, desde os anos 60, 70, 80, a música negra norte-americana nasceu dentro da igreja. Então, isso se fortalecendo no Brasil, continuamos sendo referência para a música sertaneja, para a música pop, para a música pro jazz, pro blues, pro rock. Num determinado momento, a música evangélica foi muito direcionada somente para os evangélicos, e hoje a gente tem aí pessoas de diversas culturas, de diversas religiões, diversas filosofias de vida diferentes, que acabam se sentindo tocadas por algumas músicas, né? Posso dizer que a minha música é escutada desde o presídio até a universidade, né, cara? Passando por todas as classes sociais. Uma coisa que eu fujo completamente é do rótulo artista gospel. Isso é pra matar. Cantor gospel, pelo amor de Deus. A Bíblia não me chama disso. Embora eu faça música com contexto evangélico, eu seja evangélico, e as pessoas chamam de gospel, rotulem como quiser, eu não falo de uma maneira preconceituosa, não falo como se aquilo fosse só para os meus. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu acho que nós não podemos ser chato. Tem gente que é chata, entendeu? Tem religioso que é chato. Que o cara quer imprimir em você a verdade dele, sem antes te convencer. Acho que a religiosidade, ela atrapalha em tudo, cara. Porque a religiosidade, essa palavra ganhou um contexto. A palavra religião quer dizer religação. Religação com quem? Com Deus, né? Ou seja, se você está se religando com Deus, você está se religando com os princípios dele, com os conceitos dele, com a vontade dele. O homem estabeleceu uma coisa chamada religião, que absorveu certos conceitos de Deus, mas que transformou aquilo para suas próprias vontades. O evangelho, cara, e Cristo, e qualquer outro tipo de coisa que seja feita, tem que ser temperado. Tudo que é forçado, tudo que é demais, tudo que é muito cabeção, tudo que é muito... acaba ficando chato. Não estou aqui para pregar religião, eu não estou aqui para defender uma igreja, a minha igreja, a placa de... Estou aqui para... nem para defender Cristo, porque Cristo não precisa da minha defesa. Se torna impossível você ter um relacionamento com Deus se você tem a religião como base, a religiosidade como base. Você cumprir um livro de regras para ser justo, eu não creio nisso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo, você vai chegando suave. Jesus era um cara suave. Se você ler os evangelhos que falam de Jesus, você vai ver que as únicas pessoas que ele se dirigia com agressividade eram os religiosos da época. Jesus andava no meio do povo, andava no meio dos pobres, alimentava as multidões com pão e peixe. E se tivesse pouco pão e pouco peixe, ele multiplicava para alegrar todo mundo. Depois todo mundo estava alimentado, ele trocava uma ideia e falava por parábolas, contando historinha para ficar mais suave, para a galera entender, fazendo as coisas paulatinamente. Eu fui além do que é possível ao homem, mas eu parei, agora as águas me consomem. Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam, que me fez sair, o que me trouxe até aqui. Existem bandas cristãs hoje em dia que viajam com uma estrutura que não deixa nada a desejar para a estrutura de bandas seculares. Eu acho que isso vai de uma opção de cada um. Particularmente eu optei pela coisa mais enxuta do mundo. A minha banda parece uma banda de caras de 15 anos. A gente viaja com os nossos instrumentos nas costas, nossos instrumentos cabem dentro, nosso equipamento de show cabe dentro de um carro, tranquilamente. A gente não tem road, não tem técnico de som, não tem empresário. Eu optei por isso. No meio evangélico ainda falta profissionais realmente que consigam se relacionar com os diretores, com os produtores do meio secular, porque existe uma certa restrição, às vezes até mesmo dos evangélicos, de ir em alguns programas, por conta do conteúdo, por conta da pauta, por conta
às vezes, de rolar um certo lance tendencioso, assim, vou te chamar pra falar umas coisas e chegar lá querer colocar o cara numa saia justa, entendeu? E ninguém quer isso, né? Todo mundo quer ir pra promover a mensagem que acredita. Se eu estivesse nessa hoje, almejando ter uma grande estrutura, talvez eu fosse um cara frustrado. Eu optei por isso. Realmente, a minha realização é essa. Eu não tenho gravadora por opção, eu não tenho empresário por opção, eu não tenho uma grande equipe por opção, enfim, eu prefiro eu montar o meu set, eu afinar minha guitarra, eu saber como é que as coisas estão. Enfim, resgatei uma essência que, cara, falando de rock and roll, é uma delícia fazer isso. E eu tinha perdido. Na época que eu estava no Raimundos, eu não sabia nem que equipamento eu tinha. Eu não sabia qual era o meu amplo. Eu não sabia afinar meu instrumento no afinador eletrônico. Eu não sabia, porque eu nunca tinha feito. Porque eu preciso e olhar pra tua luz. Yeah, meu Senhor, tu é. Sai do chão, sai, 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 sai. Hoje nós temos um espaço aberto muito maior na mídia que o gospel chama de secular, mas para mim é uma coisa só. Nós temos um acesso à mídia geral e é mais fácil de nos conhecer. Antes eu era muito conhecido pelo que eu era. Hoje já tem uma geração me conhecendo pelo que eu sou. E isso para mim é muito gratificante. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que teve a graça de poder tocar jovens e depois morrer para isso e depois ainda continuar tocando jovens, outra geração. Eu acredito que existe muita gente de bem, muita gente bem intencionada, pessoas que estão mudando destinos, mas como em todo lugar, existe um número muito grande de pessoas mal intencionadas, que estão preocupadas em fazer das suas igrejas massa de manobra eleitoreira, massa de manobra política, estão preocupadas em juntar tesouro na terra, quando a palavra fala junta tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói e dura para sempre. As pessoas estão preocupadas em fazer exatamente o contrário. Onde tem dinheiro vai aparecer ladrão, cara. Vai ter gente se aproveitando, vai ter gente que talvez esteja bem intencionado, mas foi mal ensinado. Muitas gravadoras que nunca deram a mínima para música cristã agora dão. Atenção, que as gravadoras se converteram? Não, elas só estão querendo ganhar dinheiro. A Som Livre toca. Quem adora é você. Ela não adora, ela só toca. Então, assim, tem coisas que a gente precisa abrir o olho. Emissoras de TV fazendo grandes festivais da música cristã. É porque a emissora se converteu? Ela mudou alguma coisa? As novelas que ela passa mudaram? Tipo, o que ela fala da igreja mudou? Não, não mudou. Ela só quer uma fatia desse povo que cresceu e quer uma realidade e que consome pra caramba. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tem gente que só sabe que eu era do Raimundos porque viu um vídeo no YouTube. Gente que não tem idade para ter visto eu no Raimundos. Enfim, gente que só conhece o que eu estou fazendo agora. Uma vez uma garotinha me parou no supermercado lá na cidade que eu moro. E ela cutucou a mãe. Mãe, olha o moço da igreja. Aí eu falei, cara, finalmente mudou.